Olá, meus amigos, boa noite. Hoje eu fazendo esse vídeo aqui no meu apartamento, aqui em casa. Cheguei agora do trabalho, estou um pouco cansado, mas o último vídeo que eu apresentei, a saga da minha vinda para os Estados Unidos, eu tinha falado a respeito do que da minha entrada e como que foi a minha entrada aqui. Eu tinha passado por aqueles problemas na embaixada, aconteceu que eu fiquei preso lá no aeroporto e fiquei detido, né? Não foi preso, fiquei detido. Acho que não me algemaram nem nada, mas eu fiquei lá detido. E agora eu vou dar continuidade ao segundo vídeo da saga como eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Vou ficar um pouco mais à vontade, porque a gente vai ter aí um bocado de tempo para conversar. Então, foi mais ou menos assim. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, desculpa aqui galera, vou só organizar um pouco a câmera. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu só tinha $100 no bolso. $100 não é nada. Eu não tinha conhecido, eu não tinha nenhuma pessoa que eu conhecesse que pudesse me obrigar. Eu não tive nenhuma pessoa que me desse apoio, simplesmente eu vim porque eu já estava numa situação bastante complicada. Mas antes de eu chegar nesse tema da minha vinda para cá, eu quero que vocês entendam o que aconteceu e por que eu cheguei simplesmente com $100. Quando eu morava em Curaçao, nessa ilha do Caribe, eu, junto com esse meu amigo, a gente abriu uma companhia de importação. Até então, eu trabalhava com vendas, né? Antes de pedir contas do trabalho que eu estava, do serviço de barbearia, eu comecei a prestar serviço para o país, onde a gente abriu uma companhia que se chamava Rosdas. E essa companhia, eu particularmente, o meu amigo, ele entrou com uma parte de dinheiro, eu entrei com a outra, e eu comecei da seguinte forma. Eu simplesmente ia para o Brasil, comprava o material que eu precisava para vender, e em seguida despachava por um sistema que se chama Esporte Fácil, no Brasil para Curaçao. Foi aí que eu comecei o meu desempenho dentro da área de importação. Então, todo mês eu ia para o Brasil, comprava o material, todo o produto que eu precisava, que era referente a salão de beleza, tudo quanto era tipo pintura, alicate, tesoura, capas. Eu representava muito aquela marca de shampoo que chamava-se Seda. Era o condicionador, o shampoo e o tratamento. E eu comecei com aqueles produtos ali. Comecei a distribuir em todos os salões de beleza, em todos os lugares que eu conhecia que era salão, eu chegava lá e entregava esse produto. E algumas vezes eu vendia cash e outras vezes eu vendia cash, que eu falo, pessoal, é à vista, tá? Eu vendia à vista ou então vendia para pagar por semana e aquela coisa toda. E foi assim que eu comecei. Há mais ou menos 4 meses, eu já não de tanto começar... As coisas começaram a tomar um rumo tão grande de crescimento que eu comecei então a não ter tempo para poder fazer as viagens para o Brasil. Então eu contratei alguém da minha família para fazer a seguinte forma. Simplesmente eles compravam o produto no Brasil e enviava para mim em Curaçao. Eu não tinha em vez de eu pegar um avião e viajar para o Brasil todo mês, eu comecei a pagar um salário para alguém da minha família, que foi um assunto que ficou um pouco chato, que ficou triste, mas eu também não quero discutir aqui esse assunto. O foco é a minha chegada nos Estados Unidos, mas eu estou chegando desse ponto para trás para que vocês possam entender
por que que eu cheguei só com $100 nos Estados Unidos. Então, houve um desentendimento entre eu e essa pessoa, e eu acabei, nesse momento, não optando mais por solicitar os serviços, apesar de ter comprado, ter montado um escritório para a pessoa, ter equipado e tudo, mas não deu certo. Então resolvi entrar em contato com um outro parente para que a gente pudesse ter o procedimento que eu já fazia anteriormente com uma outra pessoa. Resumindo, para acabar de completar, eu já estava em falta de produtos. Os produtos que eu estava solicitando, eu pedi uma coisa, vinha outra. E isso começou a me chatear. Eu comecei a ficar muito triste porque o remuneramento, o dinheiro, o salário que eu pagava era muito bom para a pessoa. E eu acho que o que mais poderia ter acontecido era aquela pessoa ter responsabilidade em fazer as coisas corretas. E nesse período de praticamente os produtos chegavam, todos arrebentados, as caixas todas abertas, os produtos tudo abertos. Eu tinha uma perda muito grande de produtos e, lógico, quando você está fazendo as coisas você mesmo, as coisas é diferente. Quando você terciariza o seu trabalho, as coisas é completamente outra. Mas tudo fez parte desse projeto. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar sem produto e eu comecei a me estressar. Porque eu já não tinha mais o dinheiro que eu tinha mandado para vir os produtos, já não estava, eu estava tendo muito prejuízo, muitas perdas, porque as coisas não estavam indo como estava acontecendo. E eu tinha uma despesa, tinha casa, tinha aquelas coisas tudo, eu tinha um serviço, e eu precisava realmente que as coisas começassem a dar certo da forma como eu tinha planejado, como eu já tinha começado o princípio. E no período de 7 meses, galera, no período de 7 meses, depois desses 2 problemas que eu tive com o meu sangue, tá? Eu simplesmente falei, não vai dar. Só que quando eu falei não vai dar, eu entrei em depressão, eu fiquei muito chateado e viciei em cassino, tá? A minha visão, eu não aconselho ninguém a ir para cassino. Se você não tem um controle de você, não faz isso, porque você vai ter um choque, você vai perder. Cassino e todas as máquinas, elas foram feitas simplesmente para iludir, tá? Foi feito para tirar o dinheiro da pessoa. Você não vai conseguir. Você pode até ganhar por sorte por alguma vez uma máquina, mas você não vai seguir todo o tempo só ganhando. E o que acontece? Eu pegava o dinheiro que eu recebia dos clientes, que foi a pior burrice, e comecei a jogar no cassino. Porque lá no Caribe tem muito cassino. Você vai em qualquer local, num bar, tem roleta, tem isso, tem aquilo, então você acaba gastando. E eu cheguei a gastar aproximadamente, eu não vou jogar assim por cima, galera, uma média de $20 mil com cassino. Eu pegava o dinheiro e do nada eu chegava lá, jogava 20, de 20 passava para 50, de 50 a 100, quando você pensava que não, eu já tinha gastado $1.000. E olha, para você vender $1.000, eu tinha que rodar a cidade inteira. E isso aqui começou, tá? Mas o meu amigo, aquela pessoa que foi para o Brasil comigo, o cara pagava meu aluguel, ele me ajudava com o meu aluguel e não deixava faltar nada para mim. Só que eu não era aquilo, na minha cabeça, não era aquilo que eu queria. Pô, o cara era meu sócio, a gente tinha companhia junto. Eu é que estava fracassando o negócio, não meu amigo. Porque ele não tinha culpa das coisas que estava acontecendo comigo e nem dos gastos desnecessários que eu estava fazendo com a companhia. Resumindo, aí eu falei para o meu amigo, olha, meu amigo, não vai dar, eu não quero mais que você me ajude com nada, eu não quero que você pague meu aluguel, eu não quero que você me ajude com um centavo mais, porque eu estou percebendo que
você está tendo pena de mim e eu não tenho, você não tem que ter pena pelas as coisas que eu estou fazendo. Tá? Você não tem que ter pena. Você não tem que me ajudar mais. Você ficou 4 meses pagando coisa para mim. Eu não vou conseguir pagar essas dívidas que eu tenho contigo. Então, o que eu falei? Eu vou recomeçar minha vida, mas eu não vou recomeçar aqui mais. Por quê? Porque se eu ficar aqui, eu tenho certeza que você vai me ajudar e tem outras pessoas que vão querer passar mal na minha cabeça e eu vou levando em banho-maria, mas eu não quero isso. Eu quero sair para o mundo para guerrear. Eu não posso deixar que as pessoas carreguem a minha cruz. Eu que tenho que carregar a minha cruz. Esse orgulho, esse egoísmo que eu tenho é o meu fracasso. De repente pode ser qualidade. Mas eu falei, não posso. Eu não posso ter vida. Eu tenho mãos, tenho perna. Por que as pessoas têm que fazer as coisas para mim? Eu que tenho que correr atrás. Beleza? Aí fui para São Martin. Cheguei em São Martin, eu tinha vendido os 2 transportes. Eu tinha 2 carros, que eram um Golf GT, um Golf e tinha um outro Honda Civic, 2 carros que eu tinha. Eu vendi esses 2 carros, peguei o dinheiro, não ia cobrir a despesa que eu tinha. As contas que ainda me sobrava, que eu tinha que fazer, eu equilibrei algumas delas e o restante de dinheiro que sobrou, eu fui para São Martin. Saí de Curaçao e fui para São Martin. Como eu já tinha documentação holandesa, que pertence a Curaçao, viver em São Martin não era nenhum problema. Eu estava lá legalmente, tá? Porque os meus documentos pertencem à Holanda e por pertencer à Holanda, São Martin, Curaçao, Bonaire e outras ilhas, menos uma ilha, tá, galera? Que é Aruba. Aruba antes pertencia à União Europeia, ou seja, à Holanda. Porém, como elas se desligaram, se separaram, então a Aruba ficou um país, uma ilha independente. Tá? Os demais, Bonaire, São Martin e Curaçao, pertencem ainda à Holanda. E aí eu fui para Curaçao. Cheguei em Curaçao, irmão. Eu comi o pão que o diabo amassou. Se houver diabo ali, ele estava me perseguindo. Porque antes disso tinha acontecido um lance que tinha rolado. Eu estava desesperado, eu já não sabia mais, eu não queria ficar ali porque para mim aquele lugar já foi o meu fracasso, eu queria recomeçar em outro canto e eu fui começar na minha profissão, que era de barbeiro. Cheguei lá, galera, aluguei um lugar que tinha mais ou menos 1 metro quadrado, tá? Faça 1 metro assim, 1 metro assim e 1 metro assim. Talvez eu esteja exagerando, 1 metro é muito pouco, mas vamos colocar 2 metros quadrados. Onde dava para você... Eu tinha uma rede, e essa rede eu tinha comprado ela em Belém. Antes de eu ir comprar produtos, que eu comprava produtos em Manaus, e às vezes eu comprava em Belém, tá? Que era a Zona Franca, e os produtos saíam mais barato para mim. E eu comprei essa rede, e eu tinha essa rede comigo, e para onde quer que eu viajava, eu levava essa rede. Então, quando eu cheguei em São Martin, eu fiquei praticamente 1 ano e meio. Galera, eu cortava 2 ou 3 cabelos por dia. E eu cobrava na época 10 dólares. 10 dólares, eu tinha que fazer aproximadamente 30 cortes por mês para pagar 100 dólares do aluguel onde eu estava, desse aluguel, que era de madeira. De noite tinha uma porção daqueles bichos chamados sem pé, que dava quase esse palmo aqui da minha mão, olha, 20 centímetros. O bicho parecia era horrível. E como era de madeira e era cheio de buraco, eles entravam por aqueles buracos, subia e ficava dando volta em cima da minha cabeça assim. Meu amigo, eu levantava, eu tinha uma vassoura e à noite eu pegava aquela vassoura e eu dava nesses bichos, e muitos deles eram tão rápidos. Eu dizia, se um animal desse me pegar, eu vou estar quebrado aqui, não tem jeito. Porque o veneno daquilo ali, se ele me morder, já era. Porque às vezes ele descia por a rede, tá? Eu queria ficar... Não tinha como você botar uma cama ali, eu dormia na rede, eu tirava... Aí quando eu chegava de manhã, eu desatava a rede, rolava ela, colocava num cantinho onde eu fiz um separado, tinha minhas roupas, e ali toda vez que eu ia vestir uma roupa, galera, eu tinha que sacudir e bater para ver se não tinha alguma cobra, algum piolho, algum bicho lá.
porque tinha bastante bicho. Eu morava praticamente em cima de uma área onde eu tinha que, ao mesmo tempo eu tinha que tomar banho dentro desse lugar, a água escorria para baixo, ficava aquela poça. Não crescia muito mato lá não, tá galera? Crescia era árvore, para você ter uma ideia. E eu tinha que estar quebrando aquilo ali, limpando para o pessoal chegar ali. Aquilo ali foi um sacrifício para mim durante aproximadamente 1 ano e meio. E eu já entrando em desespero, imagina você com visto americano, tá? Documentação holandesa, onde você podia trafegar por todos esses lugares, mas eu não conseguia levantar dinheiro para comprar a passagem para mim poder sair dali. Imagina você, com toda essa bagagem, tem muita gente que não tinha nem o que eu tinha, mas não entrava na minha cabeça que eu tinha que solicitar durante 1 ano e meio. Eu vim tentando, lutando, mas olha, eu não podia fazer nada. E a minha tristeza é que eu não conseguia levantar o dinheiro para dizer assim, agora eu vou para tal lugar. Até que de tanto sofrimento, tanta loucura, tanta coisa, eu resolvi então solicitar a ajuda dos amigos meus que viviam em Curaçao. Aí liguei para o Daniel, liguei para a Rose, liguei para o meu colega, o meu amigo. Só o meu amigo já poderia ter feito isso para mim. Mas eu falei assim, não, eu vou pedir ajuda das outras pessoas que eu sei que não vão me abandonar. Aí eu falei para o meu amigo Daniel, por gentileza, manda para mim $1000 aí, que eu quero comprar, ou então você compra passagem para mim para Miami, porque eu não quero mais ficar aqui. Eu não sei, olha, tem 1 ano e meio que eu estou nesse lugar, já não tem mais para onde ir, já fiz de tudo, a cidade não me dava condição para mim poder se erguer, tá? Mas como lá como nesse lugar tudo é em dólar, eu pensei, não, vou ganhar dólar, eu vou sair dessa situação, eu não vou voltar para o Brasil se não for com a mão na frente, ou melhor, se não for com os meus propósitos realizados, né? Já ia falar com a mão na frente e outra atrás. É o que praticamente pode acontecer, que já do jeito que estão as coisas aqui nos Estados Unidos, provavelmente que eu devo voltar também com a mão na frente e outra atrás. Mas eu espero que, pelo menos que eu volte, porque nós já temos uns projetos que já estão encaminhados. Mas vamos voltar ao foco. Então, quando cheguei em São Martin, que aconteceu todos esses problemas comigo, eu solicitei a ajuda dos meus amigos. Então, 2 deles se uniram e mandaram a passagem para mim e uma quantidade de dinheiro. Galera, uma quantidade de dinheiro que deu para mim comprar a passagem e eu só tinha $100. Você está vendo esse meu cabelo aqui, ó? Ele agora está logo. Eu tinha feito uma promessa lá, né, em São Martin que o dia que eu saísse daquele lugar, eu cortava o cabelo. Eu cheguei nos Estados Unidos, você já viu aquele filme A Besta e a Bela? Rapaz, eu estava parecendo um bicho. Primeiro que eu estava dessa finura aqui, ó, magro. Eu não me alimentava, eu tomava refrigerante e um pão, porque é o que eu conseguia comer durante o dia. Porque com $10 você não consegue comer, tomar café da manhã, almoço e jantar com $10, não, você não consegue. Nem lá naquela ilha eu não conseguia. Eu tinha que comer uma coisa, eu comia outra. Então eu comia uma vez por dia. E lá eu fiz regime, fiquei inteiro, meu amigo, ó, assim, ó. Quer passar fome? Vai para São Martin, tá bom? Se você for como turista é outra coisa, mas se você for para viver lá, aí sim você vai ver o que é amor. Mas anyway, os meus amigos me mandaram a passagem, o dia da passagem, e eu resolvi vender as pequenas coisinhas que eu tinha conseguido lá para reunir um pouco mais de dinheiro para mim poder ir embora. Mas na hora que eu fui, que eu tinha até um dinheiro no banco, galera, mas o meu azar é que eu não prestei atenção, como eu já tinha comprado a passagem, já tinha feito as coisas, eu ainda tinha, acho que se eu não me engano, tinha $50 na minha conta. E para minha felicidade, eu não posso dizer tristeza, quando eu introduzi o cartão ficou preso. E eu não consegui tirar o dinheiro. Porque era no final de semana, o banco era fechado no sábado e no domingo. Tá? Só para você ter uma ideia de como eu estava bem de sorte. E aí eu acabei deixando esses $50 lá na conta e ainda deixei o cartão lá de presente para o banco. E resumindo, o cara do lugar onde eu estava alugado,
Ele simplesmente, eu ainda tinha um mês ainda, tá? Porque eu tinha dado um depósito quando eu cheguei. E a minha obrigação era que o cara me desse o depósito. E o cara não queria dar o depósito e bloqueou o local, botou um cadeado lá e não queria deixar eu tirar minhas roupas. A minha sorte é que eu estava com o meu passaporte, né? Já estava com os bilhetinhos lá, mas a minha mala ainda estava lá dentro e o cara não queria deixar, porque ele não queria perder aqueles US$ 100 que eu pagava por mês. Acho que era aquela entradinha, aquele dinheiro ali, alguma coisa acontecia. Rapaz, foi uma guerra danada. Eu chamei a polícia não veio porque ele, como era um cidadão de lá, todo era um lugar onde tinha um ponto e todo mundo conhecia o cara. E não vinha, eu falei, mas tem alguma coisa errada, gente. Eu quero ir embora daqui, como é que pode? Até nisso, eu já estava em tempo de deixar tudo lá, aquela mala que já não tinha quase nada, minhas roupas já tinham acabado, eu não podia comprar outra coisa, mas o que me restava ainda, eu queria levar comigo. Então eu cheguei à conclusão seguinte, eu tinha que sair, era 6 horas da tarde. Cheguei e falei, ó, o negócio é o seguinte, eu vou te dar duas opções. Eu não te devo nada, o meu aluguel ainda está pago até o fim do mês, só que eu quero tirar minhas coisas e você fica com o seu negócio. Agora, se você não quiser tirar minhas coisas, não quiser dar permissão para mim sair, não tem problema. O que eu vou fazer é quebrar o cadeado e você vai, com o dinheiro que ainda tem de depósito, você compra outro cadeado e estamos kit. Até que ele resolveu, eu conversei com a esposa dele e acho que ela deu alguma... Ah, galera, e outra coisa, a esposa dele, se não fosse por ela, eu acho que eu já tinha batido o paletó, porque ela me ajudou muito. Ela, de vez em quando, e escondido do marido dela, ela via e me dava um prato de comida. E eu ali ficava feliz da vida. Eu tinha essa senhora como se fosse minha mãe, porque ela me ajudou muito. Porque não tinha condição de eu comer com US$ 10. Então eu chegava lá, comprava uma coisinha, e tinha um pessoal que eu sempre falava, compra um negócio aí pra mim, você já, né? Conversava ali naquela brincadeira, como eram pessoas que tinham trabalhos fixos, ganhavam razoavelmente, né? E muitos deles eram alguns clientes meus também. E eu já chegava e dava aquele set e falava, bicho, paga um rango aí pra mim, que eu tô azul. E eu também não podia ficar também explorando o pessoal. De vez em quando eu chegava lá. E tinha um amigo que eu conheci lá, também que eu cortava o cabelo dele, e esse indivíduo sempre vinha. Eu falava, bicho, eu estou passando aqui praticamente aperto. E ele, não te preocupe, eu vou trazer de vez em quando. Ele vinha lá, trazia um pastel para mim, trazia um refrigerante, um suco e tal. E eu fui passando desse jeito. Mas a minha intenção não era estar comendo refrigerante e tal. Eu queria trabalhar, ganhar dinheiro, fazer, né, como todo mundo faz. Eu quero minha vida, pô, não quero estar naquilo ali. E no final das contas, depois de ter passado por esse sacrifício todo, parece que saiu uma luz lá do túnel, o cara parece que caiu a ficha, e ele falou, não, tá bom, eu vou deixar você pegar suas coisas. E eu peguei, irmão. E eu só tinha US$ 100 no bolso. Tá? E eu peguei esse avião. Peguei esse avião, desci em Miami. Quando eu cheguei na imigração, o meu recorde era limpo. Eu já tinha entrado várias vezes nos Estados Unidos, não tinha nenhum problema, nunca infringi a lei. Todas as vezes que eu entrei, eu saí com tempo recorde, no máximo 5 dias, 3 dias. Eu não tinha problema nenhum aqui nos Estados Unidos. Então a minha entrada era uma entrada praticamente que eu apresentava o meu passaporte e já estava, seja bem-vindo. Tá? Mas a minha preocupação naquele dia é que eu só tinha US$ 100. E se o cara perguntasse para mim, algum dos agentes imigratórios perguntasse para mim se eu tivesse dinheiro, ali eu ia gaguejar e a coisa ia ficar difícil, porque se você mente, provavelmente você pode ser interrogado por um agente. Se você mentir, o cara achar que não vai permitir você entrar, com certeza ele não vai, você vai ficar preso ali. Daí a minha preocupação era voltar para o Brasil, porque na verdade eles me iam deportar para São Martin, para o mesmo lugar onde eu tinha saído, que eu não queria ficar mais lá. E nem também queria voltar para Curaçao. Tá? E eu fui embora, galera. Cheguei lá,
fiquei hospedado num hotel chamado Sun Hotel. E esse hotel está na Forest, em Downtown, em Miami. Esse hotel custava $45, tá? E eu fiquei hospedado aí. A minha entrada foi legal, tudo bonitinho. Fiquei muito feliz que o, o agente me desejou uma boa-vinda, mas eu estava com o cabelo horrível. Pense numa pessoa que ficou um ano e meio praticamente dentro do inferno. Desculpa. Então, quando eu cheguei em Miami, eu não tinha, como eu tinha falado no princípio, eu não tinha conhecidos, eu não tinha amigos, não tinha ninguém para me receber, não tinha ninguém para me apoiar. Simplesmente eu vinha assim, tá? Vinha assim. E, para minha surpresa, eu cheguei, era aproximadamente umas 5 horas da manhã, tá? Umas 5 horas da manhã. E, se eu não me engano, galera, eu estou meio confundido, não sei se foi... Eu sei que eu saí... É longe, tá? Eu sei que eu saí eu cheguei um pouco tarde, mas como demorou para fazer aquelas coisas todas, aquelas filas e tal. Eu sei que eu cheguei umas 5 ou umas 7 ou 8 da manhã, uma coisa assim. E fui... desculpa, galera. Eu cheguei 1 hora da manhã. E fui direto para esse hotel. A minha sorte é que eu cheguei 1 hora da manhã e já peguei como se fosse para meio-dia, eu tinha que fazer o check-in. E nessa época eu paguei $45 diária. Eu saí, fiquei com $55 ainda, tomei um café, fui procurei uma área ali onde vendesse algum tipo de jornal, onde eu estava procurando trabalho. E consegui um jornal e comecei a buscar trabalho para mim. E nesse período de busca, eu achei uma barbearia que lá em Downtown, em Miami, tem Avenue e tem Street. Avenue, Street. Alguma coisa assim. E eu estava em Downtown, próximo à Baia. A Baia é uma área que tem de turismo ali, tá bom? E eu não conheço Miami, eu não conhecia Miami na época. E eu vi aquele anúncio lá da 200 Street com a 180 não sei o que, da Northwest, uma coisa assim. Meu amigo, eu peguei esse jornal, liguei para a barbearia, falei com o proprietário do local, falou, sou barbeiro e eu estou procurando um trabalho. E o cara falou assim, beleza, chega aí para a gente conversar e eu quero fazer um teste com você. Tá bom. Galera, eu fui numa loja de Dollar Store e comprei uma maquinazinha de $7 mais ou menos. Porque eu entrei com a tesoura e com a navalha. E eu precisava da máquina, porque as minhas coisas, para me reunir um pouco mais de dinheiro, eu tinha vendido lá em San Martin. Então eu cheguei com $100. E eu comprei essa máquina e só me restava 46 ou $47 mais ou menos. Algumas frações de $45 mais ou menos ainda estava comigo, porque eu tinha tomado o café da manhã e tal. Me preparei, peguei o metrô em Miami, fui até o final da linha, me baseando pela direção e as informações que eu estava pedindo para as pessoas que ali estavam. Meu amigo, eu andei das 7 da manhã até 9 horas da noite. E quando eu cheguei lá no lugar onde eu tinha conversado com o proprietário do salão, o salão já estava fechado. Agora você imagina, eu peguei o metrô até o final, do final eu tive que pegar um ônibus e ir até o final, e do final eu tinha que ir andando, porque tem certos lugares, galera, aqui nos Estados Unidos, que não tem transporte público, não tem, você precisa ter um transporte, não tem ônibus. Os ônibus vão até uma determinada área, de lá os ônibus desaparecem. Não é como no Brasil que a gente tem ônibus a cada 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para a mesma direção, não.
Os ônibus aqui, ele toma em hora em hora. Se você perder o horário, você já tem que buscar outra forma de se deslocar, porque não vai conseguir transporte público. E aí, meu irmãozinho, como é que eu ia fazer para voltar de novo do lugar onde eu estava? Parei naquele mall, era 9 horas da noite, morrendo de fome, eu não queria gastar o dinheiro, porque só tinha aquilo lá mesmo, e se eu gastasse, eu ainda tinha que estava pensando em ainda pagar a diária do hotel, que eu tinha que voltar. Só que o que aconteceu comigo, a minha loucura foi o seguinte, galera, me deu desespero. Eu andava com a minha mochila, com passaporte e aquela máquina que eu tinha comprado no Dollar Store, né, de 6, 7 dólares e pouco. E vou dizer uma coisa para você. Eu estava morto. Já tinha passado por um sacrifício e acaba passando por outro problema. Porque eu tinha que sair, viajar, ou seja, caminhar. Eu tinha que pedir, mas eu não conhecia ninguém. Quem que vai te parar para te dar uma carona, né? Você faz assim com o dedo, caba macho, que nem eu. Ninguém vai te dar carona. Ninguém aqui faz isso como a gente faz assim, aí pega, consegue. Não, é difícil mesmo. Ninguém vai te ajudar. E principalmente na área onde eu estava. Chegou um momento que eu dizia assim, nossa, para onde que eu estou indo pela Santa Misericórdia? Mas, por via das coragens, por via das dúvidas, eu falei, eu tenho que chegar até lá. E eu perguntava, gente, isso aqui eu estou perto? O cara falou assim, olha, cara, tá longe. Eu falei, mais longe quanto? Falei, dá umas 50 quadras. Como assim 50 quadras, irmão? Eu falei, ó, isso aqui é 200 distritos com a 180 norte. Meu amigo, você ainda está nas 60, 70, ainda falta ainda 100 e tantas. Eu falei, meu pai eterno. Mas eu já estava ali, eu falei, não, eu vou ter que ir embora, não tem jeito, eu vou ter que seguir. E fui. Caminhei, até que eu cheguei lá. Não passava transporte, não tinha transporte. Talvez agora, desses 20 anos que passaram, talvez até tenha agora, né? Devido à área já está provavelmente popularizada, então talvez tenha transporte aí, tá? Agora, naquela época não tinha. E como eu não conhecia, e o proprietário do salão falou que se o cara não fizesse 700 dólares na semana, ele pagava do próprio bolso dele. E aquela propaganda me atraiu. Eu falei, opa, é isso que eu preciso, irmão. Se eu ganhar 700 dólares por semana, já é bom. Já fiz logo o cálculo em quanto que ia dar. Eu falei, vai dar 2.800 por mês, é tudo que eu preciso. 2.800 dólares por mês é tudo que eu preciso. E aí, irmão, o painho aqui desembestou. Eu falei, é esse trabalho que eu vou precisar. E olha, sola. Cheguei lá, irmãozinho. Como eu tinha falado, o lugar já estava fechado e eu não tinha como voltar, porque se eu fizesse aquele transtorno, não ia ter transporte para me levar, porque os transportes têm uma certa... me parece que eles funcionam até 7 horas da noite. Lá, o metrô vai até um pouco mais tarde, mas eu tinha que andar a 100 e tantas quadras para chegar até o ponto do ônibus, pegar o ponto do ônibus, pegar o ônibus para ir até ao metrô, e do metrô pegar aquele demônio do trem para chegar até lá em Downtown. Galera, eu já estou cansado de tentar explicar uma forma mais simples de como o cidadão que quer vencer na vida faz algum sacrifício, que não é coisa de Deus não, irmão. Porque se fosse coisa de Deus, ele pelo menos dá uma forcinha. Isso é coisa do diabo mesmo, tá? Mas vamos lá. Esse vídeo vai ficar um pouco longe, desculpa. Vai ficar um pouco longo. Já estamos em 34 minutos, mas eu quero adiantar essas partes e mais ou menos para que você possa entender como foi esse processo, tá? 35 minutos já eu acho que bastante. Eu vou cortar esse vídeo. Vou cortar esse vídeo agora e amanhã eu vou explicar para vocês o que aconteceu lá no salão de beleza às 9 horas da manhã, quando se abriu o salão. Tá bom? Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês curtam essa loucura. Eu vou fazer essa saga aqui, essa série de vídeos referente a essa minha chegada aqui nos Estados Unidos. O que eu passei para chegar aqui,
o que aconteceu comigo nesses períodos todos, e eu vou estar dando dica de tudo, de como vocês devem fazer quando vir para cá ou quando for para qualquer outro país, tá bom? Paz e luz no coração de vocês. Um abraço forte desse baiano louco, esse cachorro louco aqui. Se vocês gostarem desse, se vocês gostam desse conteúdo, vocês deixem aquele joinha para nós lá, compartam o vídeo com seus amigos se vocês quiserem. Mas amanhã eu vou estar comentando nesse mesmo lugar, ou talvez no meu carro quando eu estiver indo para o trabalho, o que aconteceu lá no salão de beleza, tá? E antes de eu falar para você o que aconteceu lá no salão de beleza, eu vou falar para vocês o que aconteceu durante a noite, quando eu estava rodando para cima e para baixo, procurando um lugar para poder dormir, porque eu já não aguentava mais, de cansaço, de fome, de sede, com o corpo suado, cheio de esperança, mas ao mesmo tempo fracassado. Tá bom, galera? Então amanhã a gente dá continuidade a outro vídeo. O segundo, amanhã vai ser o terceiro. E espero que vocês curtam e me acompanhem aí. Vai seguindo essa história que vai ter muita coisa. E vocês vão gostar dessa história que eu vou contar para vocês, tá bom? Me segue aí, não vai embora não, tá bom? Vai vendo aí o vídeo aí que vocês vão ver. Que é coisa triste, pessoal. Daqui para frente agora vai ser só coisa triste, tá bom? É isso aí. Vou dar aquele joinha, deixa aquele joinha lá para nós. Paz e luz para vocês. E tamo junto. Vamos lá.